presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão ao chegar a João Pessoa, na Paraíba, onde participará da cerimônia de entrega dos residenciais Canaã 1 e 2. O presidente cumprimentou as pessoas e foi saudado aos gritos de mito. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares, influenciadores e partidos censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores do Senado Federal, funcionários da Casa. A gente estava falando há pouco sobre a crise que a gente vive no Brasil. Uma crise sem precedentes, é verdade. Uma pós-pandemia dessa é algo difícil de conseguir digerir, de conseguir, de alguma forma, superar. Mas a grande crise que nós vivemos no Brasil, cada vez fica mais claro para mim, cristalino, não é a crise
social que é terrível, não é a crise econômica que é forte, não é a crise política que também é deplorável, mas é a crise moral. A mãe de todas as crises, que chega ao ponto, senhor presidente, de na última sexta-feira termos no Brasil um juiz federal, assessor direto da presidência do STJ e alvo de uma operação da Polícia Federal, uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, que nessa operação por recebimento de propina, o assessor sai com essa pérola de declaração, abro aspas, isso não vai dar em nada, fecho aspas. Tal afirmação serve para ilustrar o nível de decadência ética a que chegamos com a garantia da impunidade dos poderosos. É que aqui no Brasil o mau exemplo está vindo de cima. Em toda a história da nossa Suprema Corte, e eu quero deixar claro, o STF é importante para a democracia do Brasil, é um pilar, mas nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de ministros, ao ponto de, da mesa do Senado ao longo dos últimos anos, estar abarrotada de pedidos de impeachment. Nas últimas semanas eu subi cerca de 15 vezes a essa tribuna, elencando aí mais de 10 atitudes incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição Federal. Mais uma vez, recebemos com perplexidade a notícia de um jantar entre alguns ministros e senadores na casa de um deles, com a presença inclusive de um ex-senador com processos, com denúncias de corrupção na Lava Jato, o que demonstra ser mais um escárnio perante a sociedade, pois um poder tem o dever de conviver institucionalmente com os outros, sem jamais fazer qualquer tipo de conchavo. Eu repito mais uma vez, isso transcende a questão de ser contra o governo, de ser a favor, de ser esquerda, de ser direita, de ser centro. Isso transcende muito mais tudo isso. Eu tenho feito, inclusive, muitas críticas a esse governo federal. Muitas pautas eu divirjo frontalmente, questão da flexibilização das armas de fogo. Acho uma loucura completa. Hoje mesmo, senador Paulo Rocha, teve um massacre nos Estados Unidos. Mais de 15 pessoas morreram por causa dessa liberação absurda de armas de fogo. Mas eu tenho o dever de respeitar, mesmo discordando de algumas das pautas do governo, que ele foi eleito democraticamente por mais de 58 milhões de brasileiros. Tem que saber perceber a diferença disso. Nós devemos ressaltar que o Supremo tem utilizado 2 pesos e 2 medidas, pois tramitam há muitos anos centenas de processos por crimes de corrupção que somam mais, acredite se quiser, de 1
R$ 1 bilhão, envolvendo aí cerca de 150 parlamentares. Nos últimos 5 anos, 20 políticos corruptos foram beneficiados pela prescrição devida à inércia da Suprema Corte Brasileira, reforçando a nefasta cultura da impunidade de réus privilegiados por terem poder político e econômico. Isso explica, senhoras senadoras, senhores senadores, a crescente deterioração da imagem da nossa Suprema Corte perante a sociedade, que é vista como uma corte corporativa, midiática e ideológica. Os poderes devem ser harmônicos entre si, mas, acima de tudo, independentes. Quando isso não acontece, estamos diante de um atentado contra a democracia. É o que temos assistido o tempo todo. Ministros do STF, alguns ministros, deixando claro, atuando como se fossem partidos de oposição declarada. Tanto a Suprema Corte deve ser respeitada, como também um governo que, pelo menos ao meu ver, tem procurado cumprir a Constituição. Onde estão os homens e mulheres de bem desse país? Essa subserviência, encaminhando para o final, senhor presidente, peço só mais um tempo, essa subserviência que, com todo respeito, eu tenho visto da nossa Casa Revisora da República, nos torna cúmplices de uma crise institucional que pode resultar num impasse no Estado democrático de direito. Isso não é bom. Isso não é bom. A quem interessa isso tudo, eu pergunto. Por isso, senhor presidente, vou continuar fazendo a minha parte, insistindo para que esse parlamento demonstre a sua altivez, tão importante para a República, na busca pela harmonia com verdadeira independência. Para tanto, é preciso colocar em votação pelo menos o convite do senador Lazier Martins, que chama o senhor ministro Luiz Roberto Barroso para essa casa, para uma sessão respeitosa. Para que ele possa explicar as suas falas com teor político robusto e que constrangeu, pelo menos a mim, eu fiquei constrangido com aquele tipo de fala que não tem respaldo nenhum na nossa Constituição. Eu quero encerrar esse pronunciamento com louvor à esperança. Fui buscar inspiração num dos maiores filósofos e teólogos do cristianismo, Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, abro aspas: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação que nos ensina a não aceitar as coisas erradas e injustas, e a coragem que nos ensina a mudar essas coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Está